Foi por volta de 1982, eu fui ao médico, estava com muitas dores. E a minha família mesmo, ela já tinha essa enfermidade. Eu tinha uma irmã mais velha que também já tinha contraído a endometriose e os médicos constataram. Dali eu comecei a fazer tratamento. Nesse período de tratamento, eles passaram declarando que eu não poderia ter filho, teria que fazer uma cirurgia. E quando foi em 86 eu fiz essa cirurgia. E desde esse dia ele já havia falado que eu não poderia engravidar. Eu já tinha ciência disso. De 1982, eu tomei remédio nesse período. Até 1987 eu tomava remédio. Aconteceu num seminário, eu era seminarista. E em 1987, em sala de aula, o pastor Manuel ele ministrava aula para a turma. Nesse período eu estava sentada, nesse dia inclusive eu estava com muita dor, ninguém tinha ciência em sala, e ele falou que ia dar uma parada, que ele tinha que passar uma revelação que Deus havia acabado de dar para ele. Ele olhou para mim e falou assim: jovem, a cura vem este ano até você. Deus está mandando este ano. Eu não posso te dizer o dia nem quando, mas este ano Deus está te abençoando. Aí virou para mim e falou assim: olha, você vai ter um filho, apenas um filho, que vai glorificar o nome do Senhor aqui na Casa de Profetas. Inclusive, nessa época, em 1987, eu estava no seminário, eu pertencia à igreja lá da Rocinha, e eu não era casada ainda, nem noiva, que eu fiquei noiva em 87. Dezembro de 87 que eu vim ficar noiva. E Deus já havia revelado que me daria a bênção de um filho, mesmo eu sabendo que eu não poderia ter. E depois desse período eu me casei em 1990, também aqui nesse Ministério Nova Jerusalém. E quando foi em 91, Deus me abençoou e eu tive um filho. Apenas um filho, conforme foi a revelação, que ele nasceu 13 de março de 91. Esse menino que Deus me deu. E realmente hoje ele continua glorificando o nome do Senhor na casa do Senhor. Hoje ele se encontra aos 19 anos e trabalha aqui no Ministério da Nova Jerusalém. Quero ressaltar também que no período que eu fui ter o Guerone, no momento da cirurgia, que foi uma cesárea, eu tive um eclâmpsia e naquele exato momento a palavra do Senhor se cumpriu, porque os médicos não teve tempo de avisar o meu marido na época, eles tiveram que fazer a ligadura e assim se cumpriu a promessa de Cristo na minha vida através da vida do pastor Manuel. E apenas um filho, conforme foi revelado em 1987. Eu tive vontade, um desejo no coração de ter um outro bebê, 12 anos depois de ter a primeira, a Beatriz. E foi num culto do pastor Samuel, onde ele pregava sobre as bênçãos impossíveis e possíveis. E numa dessas ele falou que ia pra gente comprasse um sapatinho, que ele estava vendo que iam ter muitas mães ali. E eu dentro do meu coração falava, queria muito, mas naquela época eu não estava podendo. E 2 meses depois eu engravidei. E aí a minha gravidez foi tranquila, os 9 meses, minha gestação foi muito tranquila, sem nenhum tipo de problema. Até que nasceu Mariana em 27 de março de 2009. Bom, então eu tive a bebê, Mariana nasceu, 2 horas depois eu comecei um sangramento muito intenso, uma hemorragia muito grande, e foi constatado que eu estava com uma síndrome de Kuveler, que seria o útero não contrai mais. E o que aconteceu foi que a gente teve que tirar, a médica chegou para tirar o útero, fiz uma retirada parcial. E até aí, tudo mais ou menos dentro da possibilidade de se ter alguma coisa, nada. E depois disso eu fui para UTI, que era de rotina. E depois desse horário, 24 horas depois, eu tive diagnóstico de um coágulo na cavidade uterina. E aí eu fiz uma outra cirurgia. Na verdade foram 3 cirurgias em 48 horas. E na última cirurgia foi constatado, foi dito à minha família que
essa cirurgia demoraria mais de 6 horas e que eu sofreria um risco de vida dessa coisa. E vale lembrar também que até o momento eu não tinha visto a Mariana não veio ao meu encontro nesse tempo todo. E, enfim, aí foi quando a gente chamou o pastor, minha família chamou o pastor Manuel para ele ir lá, ele foi, orou, a gente... Ai, desculpa. A gente foi, eu fui para a sala de cirurgia sem saber muito do que se tratava, mas eu fui achando que não era nem muita coisa demais, porque eu não sabia do detalhe de que eu poderia não voltar mais. E aí a gente foi, a médica abriu, quando ela abriu não tinha nada, nenhum tipo de coágulo. Então em 1 hora eu voltei da sala de cirurgia, com a graça de Deus. Eu sei que Deus tocou e operou antes mesmo da minha médica abrir. E aí agora tá aí, Mariana com 1 ano e 6 meses, uma bênção, andando pra lá e pra cá, Bia também ajudando, que me ajuda bastante, e Mariana tá aí. 1 ano e 5 meses se passaram e eu, graças a Deus, não tive nada, não tenho nada, sou curada, então honra e glória do Senhor. Assim, no dia, na hora que o pastor Manuel foi lá orar, tinha umas 2 meninas na UTI. E também foi, acho que a bênção, tenho certeza, que a bênção foi para elas 2 também, que no dia seguinte saiu uma da UTI e a outra saiu junto comigo, umas horas antes da UTI, antes de mim. Então acho que a bênção foi para todo mundo ali naquele lugar. Meu nome é Eliana Márcia. Eu estou aqui para testemunhar a respeito do que Deus fez na minha vida, o milagre que Deus fez na minha vida, com relação a eu querer ter filhos. Eu me casei no ano de 1996 e após 1 ano e 3 meses surgiu o desejo de ter filhos. Nós tentamos, engravidar e eu percebi que isso não acontecia. Então foi aí que eu procurei a ajuda médica, fui a um ginecologista e contei a ele o desejo de eu ter filhos e que não conseguia. Foi constatado problemas nos meus ovários, cistos nos ovários, os ovários policísticos. E ele sugeriu que eu começasse tratamento para poder engravidar. E isso foi passando o tempo, isso já era 1998, e eu fui fazendo o tratamento e nada de engravidar. Num culto de domingo, o pastor Manuel perguntou quem gostaria de ser mãe. Foi aí que eu expressei o meu desejo levantando as minhas mãos, a minha mão. E comigo outras mulheres também fizeram esse ato. E só que o tempo foi passando, as outras engravidaram e eu não, eu fiquei. E eu procurei o pastor Manuel no gabinete e contei para ele o desejo de ser mãe. E ele disse que Deus tinha mandado que eu voltasse 7 vezes para orar. E nisso eu fiz, obedeci e fui ao gabinete durante essas 7 vezes que ele mandou. E na última vez ele disse que daí era com Deus que eu aguardasse. Quando eu fui fazer o exame novamente, sem a expectativa de estar grávida, porque todas as vezes que eu fazia o exame dava negativo, eu até esqueci de que já havia orado e tinha que aguardar em Deus. Para minha surpresa, quando eu peguei o resultado, na expectativa, abro, não abro, vejo, não vejo, se a gente fica até um pouco frustrada em fazer um tratamento e depois chega na hora, dá negativo. Eu fui, peguei o resultado e quando eu entrei no elevador do laboratório, eu disse assim, abro ou não abro? Quando eu abri, que eu vi
positivo, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu pulava, eu olhava pro elevador para cima ver se tinha câmera, mas foi aí, quando eu voltei ao médico levando o resultado, pediu a ultrassonografia, foi constatado que eu já estava de 8 semanas de gestação e eu não sabia, já estava grávida e eu não sabia. E hoje, para a glória de Deus, eu tenho o André, que é o mais velho, e quase 7 anos depois, Deus também me deu a Ana Luísa. Também num culto de domingo, o pastor mandou as pessoas irem à frente para orar, virou para mim e falou: o mesmo Deus que operou no primeiro, Ele é poderoso para te dar o segundo. E eu criei e aguardei. Também, quando eu descobri, já estava com 9 semanas de gestação. Bom, agora eu estou aqui para apresentar as bênçãos que Deus me deu. Esse aqui é o André Felipe, com 9 anos hoje. E essa aqui é a Ana Luísa, com praticamente 3 aninhos. Deus abençoe a vida deles e que eles carreguem essa marca na vida deles, para toda a vida. Porque na minha vida, através desse ministério, eu tenho a marca. E eu creio que eles também vão levar para a vida deles como testemunho a marca de Jesus.